Ela é uma referência no Brasil quando o assunto é a auriculoterapia neurofisiológica. E depois de 12 anos de estudos e aplicações em seus próprios pacientes, ela decidiu ensinar a técnica para profissionais da saúde. A auriculoterapia passou a ser vista sobre uma nova perspectiva e a ser incorporada no dia a dia de milhares de brasileiros por meio de profissionais cada vez mais capacitados. Essa técnica natural, oriunda da acupuntura, estimula o equilíbrio do organismo e tem potencializado o resultado dos pacientes, com a grande vantagem de não utilizar medicamentos, ajudando pessoas a viver sem dor. Lirane Suliano é uma visionária e tem se dedicado a pesquisar a auriculoterapia e a descobrir tudo o que a técnica pode oferecer. Foram mais de 10 anos de dedicação, analisando respostas neurofisiológicas ao tratamento com a auriculoterapia, até desenvolver um método próprio. E nessa série de 3 episódios, você vai descobrir como ajudar pessoas a viverem sem dor e como potencializar os resultados dos seus pacientes sem utilizar medicamentos. Vamos revelar como a auriculoterapia neurofisiológica te possibilita fazer isso de forma segura, mesmo que você não seja profissional da saúde. Seja muito bem-vindo à jornada O Ponto da Virada com Lirane Suliano. Oferecer saúde e mais qualidade de vida às pessoas. Lutar por um mundo onde as pessoas vivam sem dor. Um mundo onde nem os pacientes, nem profissionais sejam reféns dos medicamentos, sofrendo com os efeitos colaterais de remédios que simplesmente mascaram as doenças e não tratam a causa. Essa é a minha missão. E hoje, eu me dedico a levantar a bandeira da auriculoterapia neurofisiológica e levar esse conhecimento ao maior número possível de pessoas, profissionais da saúde ou não, porque eu acredito que essa técnica tem o poder de mudar o cenário da saúde no Brasil. A auriculoterapia, ela liberta os profissionais da saúde, porque ela permite, por exemplo, que aqueles que não podem prescrever medicamentos possam alcançar os efeitos de forma natural. E para que isso, né? Potencializar os resultados dos seus pacientes. Aqui você pode imaginar uma gama de profissionais. E exemplo, eu tenho fisioterapeutas, eu tenho psicólogos, eu tenho nutricionistas, enfermeiros, terapeutas. Eu vou dar um exemplo na minha área. É muito comum as pessoas terem medo de ir ao dentista. Algumas desencadeiam crises de ansiedade. Diversos artigos científicos demonstram que a auriculoterapia teve o mesmo resultado do maleato de midazolam, um benzodiazepínico potente utilizado para controlar crises de ansiedade. Só que ao utilizar a auriculoterapia, eu não exponho o meu paciente aos efeitos adversos desses medicamentos, que pode gerar dependência, até mesmo agudizar os quadros de depressão. Um fisioterapeuta, por exemplo, pode utilizar a auriculoterapia em suas sessões. Para quê? Para reduzir a dor do seu paciente, eliminar de uma vez por todas. Um nutricionista, ele pode reduzir a compulsão por doce de um paciente sem medicamento, o que vai contribuir também para os resultados da dieta que ele mesmo prescreve. A auriculoterapia, ela tem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, imunomoduladoras, miorrelaxante, ou seja, ela combate as dores, inflamações, proporciona relaxamento dos músculos e ainda equilibra a imunidade. Infelizmente, analgésicos e anti-inflamatórios são os medicamentos mais utilizados pela população em geral. Como são usados aí de forma indiscriminada, causam muitos efeitos adversos. Agora imagine dominar uma técnica que permite você atender os seus parentes, você atender seus amigos, pacientes, reduzindo dor, inflamação, ansiedade e sem precisar consumir nenhum medicamento. A auriculoterapia, ela também abre portas para aqueles que não são profissionais da saúde, mas que desejam se tratar ou tratar um parente, um amigo,
que já está cansado de usar medicamentos sem resultados e que, por encontrar na técnica uma resposta rápida e natural, que não vai trazer o desconforto, por exemplo, estomacal, ou uma constipação, ou dor de cabeça, que são efeitos colaterais muito comuns, né, nos medicamentos, quando a pessoa faz uso de medicamento. Eu atuei muitos anos na odontologia e eu tive a oportunidade de atender dezenas de pacientes que apresentavam quadros de dor e, mesmo medicados, não apresentavam melhora. Dependiam da medicação para ter um certo conforto, mas as doses só iam aumentando com o passar do tempo. Chegava ao ponto de fazer o uso de medicamento para combater os efeitos colaterais de outros medicamentos. Depois de ver tantos pacientes sofrendo, sem que eu tivesse condições de ajudá-los, eu resolvi buscar uma solução. Algo que eu não me resumisse a prescrever um medicamento. Pois como cirurgião dentista, eu posso prescrever, mas a maioria dos meus pacientes, eles já chegavam aqui medicados. Assim eu descobri a acupuntura e aí eu concluí uma especialização na área. Em um dos módulos eu descobri a auriculoterapia. Foi dessa forma que eu comecei a atuar e para encurtar essa história eu fui convidada a ser parte do corpo docente ministrando aulas de auriculoterapia e sempre aplicando a técnica em meus pacientes. Para quê? Para que eu possa analisar os resultados, para que eu tivesse na prática essa percepção do resultado. E um caso aqui que me emociona muito foi o de uma paciente que chegou no consultório. Ela tinha o diagnóstico de enxaqueca crônica há mais de 20 anos, buscando uma solução. Ela me procurou por indicação médica para fazer um dispositivo intraoral, uma plaquinha. E o que ela queria? Ela queria diminuir o atrito entre os dentes, ela queria aliviar a sua dor. Essa paciente, ela tinha já 35 anos. A Roseli, ela já estava sofrendo há 20 anos. Ela já tinha sido avisada pelo médico de que não teria mais nada para fazer por ela. Que ela teria que conviver com a enxaqueca, teria que tomar medicamento para dar uma controlada. Você tem noção do que significa para uma pessoa saber que ela ia ter esse tipo de vida? E se você sofre com alguma dor, sabe bem o que significa, né, esse diagnóstico. Imagina a qualidade de vida dessa paciente. Eu atendi, sugeri utilizar a auriculoterapia neurofisiológica, que eu poderia dar resultado para ela que muitas vezes ela nem imaginava. Ao menos eu ia diminuir a dor dela. Nós fizemos uma sessão. Naquele dia eu lembro, ela chegou no consultório com muita dor. Você via pela expressão dela assim, que ela estava sofrendo. E aí, para nossa surpresa, a dor dela desapareceu na hora. Ela estava sentada na cadeira, ela falou assim, tô sem dor agora. E ela chegou, ela estava com dor nível 8. Passou por completo, naquele momento, naquele dia. E eu acompanho essa paciente até hoje. E ela está há 4 anos sem dor nenhuma. Nunca mais ela teve uma crise de enxaqueca. E por mais que eu tivesse resultado com os meus pacientes, uma coisa ainda me incomodava. As pessoas, especialmente os profissionais da área da saúde, elas tinham a impressão, né, de que a auriculoterapia era algo místico, algo que o paciente muitas vezes precisa acreditar para que dê resultado. Eu confesso que lá no início eu também pensava assim. Talvez esse pensamento vem porque a técnica tem raízes na China. Então o que eu fiz? Eu resolvi me aprofundar. Com o conhecimento eu percebi que a auriculoterapia ela não tem nada de mística. Eu pesquisei, metrifiquei resultados, comecei a entender as respostas do organismo de cada ponto que eu aplicava, trazendo a auriculoterapia para o campo da ciência, sempre com uma base numa visão neurofisiológica. Naquela época ninguém falava nesse assunto aqui no Brasil. Até mesmo para conseguir estudar era difícil, porque você não tinha acesso e o acesso de alguns artigos eles eram em inglês. Precisei buscar esse conhecimento em 2 oportunidades que eu tive na China. Me aprofundei na origem da auriculoterapia
E ao começar os meus estudos, eu percebi que esse conhecimento estava solto. Eu precisei juntar as peças desse quebra-cabeça, construir um padrão para que eu pudesse entender como é que funcionava, extrair dela os melhores resultados para os meus pacientes, de forma simples. Os meus resultados evidenciavam cada vez mais que eu estava no caminho certo. Passando um tempo, os resultados começaram a ser notados e as novas abordagens, começou a atrair muitas pessoas. Eu recebi convites para participar de congressos no Brasil e até na Universidade de Harvard. Ministrei palestras em Barcelona, Munique, Dubai, sempre demonstrando a efetividade desse recurso terapêutico nos tratamentos. E hoje já são mais de 6.461 alunos nos meus treinamentos online de auriculoterapia neurofisiológica. E por que eu chamo de auriculoterapia neurofisiológica? Porque essa é a base da técnica. Toda auriculoterapia, toda técnica, ela tem uma resposta no organismo do paciente neurofisiológica. Esse estímulo proporciona isso, mas nem todo profissional que aplica a auriculoterapia tem essa visão neurofisiológica. E esse é o ponto principal da técnica. Ela está embasada em estudos científicos, relatos clínicos. Nós priorizamos a base científica, testamos, validamos, prática clínica, resultados, porque a gente entende sim que a clínica é soberana. O paciente tem que sentir esse resultado. Nessas pesquisas eu tive a oportunidade de utilizar neuroimagens que revelam a ação da auriculoterapia no cérebro, demonstrando como ele se modifica e os resultados que a técnica proporciona, o que ela desperta, E é possível perceber uma mudança num um padrão de cores entre os momentos, antes e depois da aplicação dos referidos estímulos. Essa mudança mostra uma ação neurofisiológica imediata da auriculoterapia, com predomínio de frequências de ondas cerebrais de relaxamento e equilíbrio. E sim, a auriculoterapia neurofisiológica se diferencia das outras porque, por exemplo, nós não utilizamos o Zhang Fu, ou a teoria dos 5 elementos de origem da medicina tradicional chinesa. Nós aqui não aplicamos. Por quê? Porque de acordo com os próprios mapas chineses, não existe meridiano no pavilhão auricular. Não utilizamos também o conceito de sedar e tonificar um ponto. Não fazemos o diagnóstico nem por língua, nem por pulso, nem determinamos a seleção de pontos, por exemplo, por detector de ponto eletrônico ou de apalpador, pois eu considero que atualmente os pacientes eles tomam muitos medicamentos que podem mascarar a reação do organismo deles. E na visão da auriculoterapia neurofisiológica, a abordagem num quadro clínico, por exemplo, de depressão, o foco não é somente o fator emocional, mas sim avaliar a questão funcional. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O profissional ele não vai estar limitado a atuar na tristeza, mas ele vai avaliar o funcionamento, por exemplo, do intestino. O intestino do paciente. Por quê? Porque por ser um órgão responsável pela produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores que estão diretamente relacionados com o quadro de ansiedade e depressão. Eu preciso ir além da emoção, eu preciso pensar também na função. A cefaleia é outro exemplo de que mau funcionamento do intestino pode ser a causa desse problema. E por ter essa visão neurofisiológica, o profissional alcança melhores resultados em menos tempo. Um terceiro exemplo pode ser a obesidade, em que muitos profissionais eles ignoram a qualidade do sono do paciente, que tem grande influência na liberação de 2 hormônios, a grelina e a leptina. E ao atuar no sono, é possível potencializar os resultados da perda de peso. Infelizmente, a grande maioria dos profissionais não tem essa visão. E para quem nunca ouviu falar de auriculoterapia, essa técnica é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1978.
Ela foi incluída pelo Ministério da Saúde na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em 2006. E existem mais de 5.000 artigos científicos só nos sites aí de Google Acadêmico, BVS, PubMed sobre o tema. A técnica apresenta resultados rápidos, sendo inclusive adotado pelas tropas de elite americana que atuam no campo de batalha. E aí eu te pergunto, por que o país que mais produz e consome medicamentos utiliza a auriculoterapia em seus soldados? Atualmente, estamos diante de um cenário em que as pessoas estão consumindo muito medicamentos de forma excessiva, ao mesmo tempo que vem os níveis de qualidade de vida despencar dia após dia. Depois de 12 anos pesquisando e metrificando os resultados nos tratamentos com auriculoterapia, sei que essa técnica pode transformar a forma de atender os pacientes no Brasil e reduzir a dependência da medicação. E no próximo capítulo da jornada O Ponto da Virada, Liranne Suliano vai revelar quem pode aplicar a auriculoterapia, que doenças podem ser tratadas e em que outras áreas a auriculoterapia oferece resultados. Enquanto você espera o segundo episódio, você será avisado na sua caixa de e-mail e no grupo do WhatsApp, deixa aqui abaixo o seu comentário. Diga para nós o que está achando dessa série e deixa a sua pergunta. Nós nos vemos no próximo capítulo. Sou fisioterapeuta. Ah, legal. E eu procurava algo que agregasse valor aos meus atendimentos, né? Que eu pudesse melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes, a mim e da minha família também. Eu trabalho atualmente em 2 hospitais, um de manhã e outro à noite, e eu faço atendimento domiciliar. Eu tenho um consultório de coworking, que eu faço alguns atendimentos pontuais nesse consultório, ele é todo equipado, tem maca, tem tudo. Mas o meu maior número de pacientes é de idosos que têm uma certa dificuldade de locomoção. Então eu vou até eles. Entrei no AS, sou AS 27. E estou bem feliz, assim. Estou com mais de 70% do curso concluído já. Trato a família toda. Caramba! Todo mundo gosta, é marido, filho, mãe, tia, enfim, amigos no trabalho. Às vezes à noite estamos lá trabalhando e aí chega um colega, tô com cólica renal, e agora? Você vai lá, faz o pontinho, passa alguns minutos, a pessoa tá sem dor. Tanto que tem uma fisioterapeuta que trabalha comigo à noite, que agora ela é S28, porque eu tratei dela, né? Ela tava com dor no joelho, eu tava com meu kitzinho lá, e aí eu falei, não, vem cá, deixa eu tirar a sua dor. E aí em poucos minutos ela ficou sem dor, e ela falou, nossa, eu não acreditava, não é que funciona mesmo? Mas eu acho que o resultado mais significativo que eu tive, e para mim é o mais expressivo, foi na dor oncológica. Porque eu tenho uma tia-avó de 92 anos, que ela tem câncer de intestino, já tem metástase para bexiga urinária, né, para bexiga e para rim, e ela não quer ir para o hospital, não tem, né, mais possibilidade de curar, ela queria continuar em casa, mas ela estava com dor, já sem controle, né? E aí minha tia me ligou e falou, olha, essa terapia que você está fazendo, será que pode trazer algum benefício, né? Será que pode ajudar? Eu falei, vamos tentar. E aí, desde a primeira sessão, ela abandonou o tramal e melhorou o apetite, diminuiu náusea, diminuiu o enjoo, que era proveniente das medicações, também nem tanto da doença, mas mais pelas medicações que ela tomava. Então ela fala assim pra mim, ai, por que eu não te chamei antes? Eu falo, tia, antes eu não ia conseguir te ajudar, né? Então, essa foi a cereja do bolo, assim. Foi o que mais me trouxe felicidade por saber que eu tô agregando qualidade de vida, né?
partir de dezembro, eu falei, não, eu vou abrir a agenda, vou me organizar de uma maneira que eu possa. Porque o meu horário no hospital de manhã mudou, foi para das 7 da manhã a 1 da tarde. Então eu tenho a tarde livre para ter volume de paciente, né? E aí eu falei, agora que eu tenho a tarde livre, eu vou começar a divulgar, vou, né, começar a procurar paciente, tentar ver o que eu consigo, como que isso vai funcionar, né? E funcionou porque eu abri a agenda, eu logo comecei com um casal, né? Então eu atendo esse casal 2 vezes por semana, e aí surgiu um outro paciente. Esse paciente foi muito interessante, porque era uma fisioterapeuta que trabalhava comigo, que atendia ele já há 6 anos, e aí ela me ouvia falar da laser terapia, da aurículo, do que eu estava fazendo, ela infartou e ela não pôde mais atendê-lo. Aí ela falou, olha, eu queria que você atendesse ele, porque eu acho que você tem uma técnica que vai ser muito benéfica para ele, né? Eu não vejo outra pessoa atendendo. Você gostaria? Eu falei, tudo bem, né? Me passa o contato, tudo. Aí ela conversou com ele me ligou. E aí é um paciente que tem uma história triste, mas ele é um vencedor, assim. Porque ele fez cirurgia de quadril, teve infecção nessa cirurgia e precisou retirar prótese. Ao total, ele fez 6 cirurgias. Ele foi internado mais de 1 ano. Então, ele não tem um pedaço do fêmur. Tem 85 anos e ainda assim ele anda, ele vai trabalhar, sabe? Ele é maravilhoso, é uma pessoa, assim, super batalhadora, mas ele tem muitas dores, né? Ele tem muitas dores. E aí, fazendo a auriculoterapia e fazendo laser local, ele virou pra mim e falou, não acreditava nisso. Eu achava que essa sua luzinha não ia funcionar, mas funcionou e hoje eu durmo sem dor. Então, foi um resultado, assim, também fantástico, que eu falei, puxa vida, uau, né? O paciente tem dor há mais de 6 anos e eu consegui resolver. E aí o que eu pretendo fazer, porque assim, hoje eu atendia, né? Acabei não conseguindo manter. Meu objetivo era atender só de segunda a quinta e ter a sexta-feira livre, né? Pra poder passear com as crianças, fazer alguma coisa. Mas aí foi vindo, e eu acabei abrindo na sexta-feira e eu falei, ai meu Deus, vai, vamos ver, né? Porque eu tava querendo sair do noturno, eu falei, vamos ver como é que vai ser essa rotatividade. E deu certo, então, aí vambora. Aí eu pretendo ficar de segunda a quinta com atendimento domiciliar e fazer um dia de consultório, de coworking. Então eu fecho a agenda daquele dia e todo mundo que for só auriculoterapia, que pode se deslocar, que tem facilidade, vai até mim, porque eu também ganho em volume de atendimento. Você trouxe informações valiosas, o seu curso é muito completo. Eu não imaginei que eu fosse encontrar dentro do AS, por exemplo, uma aula de como montar um consultório, desde mobiliário, estrutura, decoração, sabe? Eu falo assim, caramba, é um curso que foi feito realmente para que você possa trabalhar com isso e viver disso, né? Coisa que eu não tive em outros cursos, apesar de eu ter feito cursos legais, cursos bons também, toda essa estrutura que o seu curso tem é fantástica. Marketing de Facebook, de Instagram, de como configurar o WhatsApp, sabe? São tantas coisas legais que você fala, não tem como não dar certo.